Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Pai do Senhor, eu quero aproveitar esse momento para convidar você a estar conosco neste próximo domingo na congregação de Vila São Jorge, onde teremos a lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 9, que fala sobre o profeta Abacuque, o título Abacuque, o profeta da torre de vigia. Nós teremos a nossa mensagem deste domingo em texto bíblico em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4, capítulo 2, versículo 1 ao 4, capítulo 3, versículo 17 e 18. Temos também uma proposta do texto áudio, também no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que fala: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, na tua ira lembra-te da misericórdia. Nós vamos desenvolver nosso aprendizado na lição de número 9, tendo a proposta descrita pelo nosso escritor, pastor Walter Brunelli, e ele traz uma palavra introdutória para falar um pouco do profeta, porém muito resumidamente, onde alguns têm uma opinião de que o profeta Abacuque era da tribo de Levi, mas o que importa na verdade é que ele era um homem de Deus, um profeta respeitado, que deixou os seus escritos em forma de canção, um poema que descreve um período da história e também um alimento espiritual para todo o tempo. O primeiro tópico desenvolvido pelo escritor mostra o descontentamento do profeta com aquela visão que ele recebeu. O descontentamento dele principia na visão que Deus deu a ele, e ele então, embora tenha protestado contra Judá e também para o povo de Israel, ele amava esse povo e logo se preocupou. E no item primeiro deste tópico, a gente vê a pergunta do profeta. Embora ele tenha esse protesto contra o povo, ele faz um questionamento com o Senhor, querendo saber até quando ele estaria perguntando, gritando, e não havia resposta. A resposta estava demorando. Depois nós temos o item número 2 nesse tópico, que mostra a queixa do profeta contra aquilo que via. Aí nós vamos ver duas situações narradas neste item para aprender. Veremos que ele estava incomodado com a invasão inimiga, mas também, pelo outro lado, ele via que o povo estava merecendo o castigo de Deus. Portanto, ele via a culpa no povo de Judá. Depois, no tópico 2, nós teremos o juízo sobre os maus. Então, o Abacuque, ele anuncia uma obra de Deus através de um juízo. E no item número 1 desse tópico 2, nós veremos o comentário sobre a incursão dos caldeus. Na visão de Abacuque, ele vê a invasão dos caldeus. E no item 2 desse mesmo tópico 2, nós teremos a característica desses invasores. Na verdade, então, a característica dos caldeus. Evidente que eles eram instrumentos de Deus. Deus levantou o povo caldeu para tratar com o povo de Judá. Porém, o profeta os identifica como cruéis. Portanto, a característica dos caldeus na visão do profeta ditava que eles eram um povo cruel. Depois, neste comentário da lição de número 9, nós teremos ainda o terceiro tópico, que fala sobre a intercessão do profeta. Ele, como é um profeta intercessor,
ele é identificado na história, ou pelo menos identificado no meio evangélico, como um símbolo de vigilância constante. Isso ficou identificado nele, ou pelo menos ele tem um título, né? Ele tem um título como profeta da torre de vigia. E dentro dessa intercessão do profeta, nós vamos discorrer sobre alguns itens, né? Ele vai falar, por exemplo, a sentinela vigilante, né? Como o seu histórico de vigia, ele se coloca em alerta o tempo todo até receber a resposta às perguntas que ele havia feito no princípio. Dentro desse sentido, ele tem uma esperança, Deus responde dando a ele esperança, mas avisa, se demorar essa situação, espera. Dentro da mensagem dele, nós teremos essa notificação. Essa resposta, ela não era assim tão direta, mas trouxe esperança. Depois teremos ainda no item de número 3, do tópico 3, a questão da declaração, a primeira declaração, na verdade, é a primeira vez que aparece a palavra fé no Antigo Testamento. O justo viverá da fé. Está registrado no capítulo 2 de Abacuque. Também o comentário desse tópico 3 e o item número 4 vai mostrar os 5 ais que o profeta enxerga, né? Os caldeus então sofreriam. Depois nós veremos que ele profetiza contra os resgates dos bens, ele profetiza juízo contra a nação babilônica. Ele também fala sobre as maldades, então ele profetiza contra as maldades do povo babilônico, e também ele condena a idolatria. E por fim, no item número 4, tópico número 4, a gente vê o comportamento do profeta. E embora ele tenha iniciado o seu livro com preocupações, no final ele descobre que tudo estava no controle de Deus. E apenas em um comentário, capítulo 4, então, ou tópico 4, então, o item número 1, a gente vê uma oração de Abacuque no capítulo 3, versículo 1, a oração dele pedindo avivamento. E, evidente, depois que a resposta de Deus vem, ele ora pelo avivamento, e a gente vê a conclusão do livro do profeta Abacuque, na verdade, no capítulo 3, e versículo 17 e 18, que já foi lido, já foi citado para o texto básico que nós vamos usar na lição. Capítulo 3, versículo 17 e 18, quando ele faz um cântico maravilhoso, declarando a forma dele, de como cria nesse controle de Deus, e também como é que a fé dele se desenvolve, e ali tem alguma simbologia muito boa de aprender. Nós, nessa escola bíblica dominical, a lição de número 9, que fala sobre o livro do profeta Abacuque, né, cujo título, O Profeta da Torre de Vigia, nós teremos muitas oportunidades. Então você que está ouvindo essa chamada, se esforce e venha para aprender conosco. Amém? Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Sendo absorvente.